Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Obadias. O livro de Obadias é o menor de todo o Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. Mas esse não é o fato mais curioso desse livro. Na verdade, a sua mensagem diz respeito a Edom, não a Israel ou Judá. Edom era um povo aparentado com Israel. Eles eram os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. E como conhecemos muito bem a história, Edom e Israel sempre mantiveram uma relação de rivalidade. Desde o ventre havia esse conflito entre Jacó e Esaú. E não foi diferente ao longo da história. Edom cultivou um ressentimento e se levantou em momentos de fragilidade de Judá e Israel. O Senhor levanta então Obadias para apontar e denunciar justamente isso: o orgulho dos edomitas, a sua confiança nas fortalezas rochosas de Seir, a sua terra, e as suas alianças políticas para tentar agir contra Israel e contra Judá. É isso que é revelado nos primeiros versículos de Obadias. Do versículo 1 ao versículo 9, o Senhor está confrontando os pecados de Edom. Ele denuncia os edomitas por confiarem em sua posição. O Senhor declara guerra contra Edom e confronta esse orgulho do coração que os enganou. O fato de viverem nas fendas das rochas, em lugares elevados, fez com que achassem que jamais seriam atingidos. Além disso, a sua confiança em alianças trazia conforto, mas todos seus aliados agora o empurraram para fora do seu território. Ele será alvo de traição dos seus aliados. Aqueles que se achavam sábios em Edom serão destruídos no dia do juízo do Senhor contra esse povo. Os valentes de Edom ficariam apavorados. Do versículo 10 ao versículo 14, o Senhor aponta o motivo desse juízo. Edom havia agido com violência contra o seu irmão Jacó, e por isso ficaria coberto de vergonha e seria exterminado para sempre. No dia em que os inimigos do seu irmão o atacaram, Edom se alegrava. O Senhor o adverte dizendo: você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Mas Edom não apenas se alegrou com a ruína de Judá, eles também pararam nas encruzilhadas para exterminar os que estavam escapando. Edom tramou um mal contra Judá. Por isso o Senhor exterminaria Edom, assim como faria com as demais nações inimigas do seu povo. O dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, e Edom será tratado da mesma forma como tratou os outros. Naquele dia o Senhor reverterá o juízo contra Judá. O verso 18 afirma que a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirá. O Senhor fará juízo pelo seu povo. O Senhor reunirá o seu povo e estabelecerá o seu reino. O propósito de Obadias, no seu curto livro, é triplo. Inicialmente, Obadias condena o orgulho e a crueldade dos edomitas quanto à sua relação com Judá e também por se aliarem aos reinos inimigos de Israel. Obadias adverte que essa atitude não ficaria impune. Em segundo lugar, Obadias também se dirige ao remanescente fiel de Israel e de Judá, aqueles que foram alvo do ataque dos inimigos e da zombaria dos edomitas. Eles não seriam desamparados, deveriam aguardar com grande expectativa a restauração do reino do Senhor. Por fim, essa curta profecia também nos lembra que Deus reina sobre as nações. Ele é o soberano Senhor que registra os pecados dos povos e aplica sua justiça de forma justa. No livro de Obadias, Edom ilustra de forma clara aquilo que é experimentado pelo povo de Deus ao longo de toda a história. Durante toda a história, o povo do Senhor sempre enfrentou opressão e zombaria das demais nações, de todos os povos que o rodeiam. E isso é uma realidade que é experimentada inclusive por Cristo, aquele que foi perseguido desde o nascimento
que durante todo o seu ministério também foi alvo de ofensas pela própria elite religiosa de sua época, foi crucificado e morto conforme a ordem do governo vigente em seu período. Durante toda a sua história, Cristo Jesus foi perseguido, e essa é a realidade que vemos também em Obadias. Um Deus que, apesar de toda a opressão, fará justiça, e Cristo é aquele que julgará o mundo no fim dos tempos. E podemos ter certeza disso, pois ele é aquele que, por meio da sua morte e ressurreição, venceu todos os inimigos de Deus, incluindo os inimigos espirituais que se opõem a Cristo e a seu povo. Ao morrer na cruz, Cristo recebeu a justa ira de Deus, que também era destinada a nós, por sermos também opostos ao Senhor. Mas agora, por meio da sua morte e ressurreição, nós temos vida e somos chamados para vivermos pela fé nele. Por meio desse texto, aprendemos que o orgulho e a violência contra o povo de Deus não ficará impune. O Senhor é justo e no devido tempo julgará as nações e todos os indivíduos que se levantam contra o Evangelho de Cristo, agindo com egoísmo, violência, arrogância e oprimindo o povo de Deus. Essa advertência é um lembrete para que ninguém pense que poderá escapar da justiça de Deus contra o Evangelho. Porém, para aqueles que estão em Cristo, essa realidade traz uma grande esperança. Nós, como povo de Deus, encontramos segurança na promessa da restauração em Cristo. O reino de Deus não depende das circunstâncias terrenas, não depende dos inimigos nos deixarem em paz, mas está firmemente estabelecido no próprio Cristo. O reino é dele. É essa declaração final que vemos em Obadias, o lembrete de que o reino pertence a Cristo. Assim, ele tem governado a vida do seu povo de forma sábia, para a sua própria glória. Tudo o que acontece conosco acontece conforme a vontade de Cristo. Isso nos lembra que devemos viver em santidade, dando bom testemunho e servindo de fiéis testemunhas do seu reino, chamando aqueles que ele elegeu desde a eternidade, para assim serem parte do seu rebanho e anunciarem a glória do nosso grande Rei, que é soberano e reside sobre nós.